Carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua voz a partir do Evangelho que é pregado. Fala, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, tal forma que de fato possamos sair daqui iluminados pelo Teu Espírito, edificados pela Tua Palavra, transformados pelo poder que emana do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar de algo que é, como muitos dizem, o tendão de Aquiles do cristianismo, que é a questão do sofrimento. A questão do sofrimento sempre vai ser algo que vai ser questionado e vai colocar Deus sempre sobre julgamento, sobre suspeita. Se não bastasse o mundo fazê-lo, a igreja também, muitos, na pouca percepção, ainda também coloca Deus sob julgamento. Mas se Deus é bom, como diz o credo, Deus bondoso e todo-poderoso, se Ele é bondoso, por que Ele permite o mal, o sofrimento? Se Ele é todo-poderoso, por que Ele não aniquila o mal e o sofrimento? Então, se Ele é bondoso e permite e não pode aniquilar o mal e o sofrimento, Ele é bondoso, mas não é todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso para aniquilar todas as coisas e governar e sustentar e ter poder sobre todas as coisas, então Ele não é tão bondoso como diz que é. Porém, nós entendemos que Ele é bondoso, a sua bondade é, como Jesus disse, porque me chamas bom? Bom é só o meu. Toda a bondade essencial só se encontra em Deus, e Ele é onipotente. Mas quando o sofrimento e a dor batem na gente, tudo isso fica em nuvens, tudo isso fica nublado, tudo isso fica gerando dúvidas. É claro que a dor e o sofrimento não é nada agradável, e é claro que nós nunca vamos ter todo o entendimento sobre isso. Uma das questões mais interessantes do Evangelho é que ele humilha a nossa inteligência, e a nossa inteligência precisa ser humilhada. Quando a palavra de Deus nos chama a humilhai-vos perante Deus, é humilhar a nossa inteligência, a nossa racionalidade. Qualquer pessoa, por mais culta que seja, por mais erudita que seja, por mais competente que seja, por mais inteligente que seja, ela é muito menor do que o mais simples homem e mulher que conhece a Deus, porque não tem inteligência, cultura, capacidade intelectual, erudita, cognitiva, que faça o homem conhecer a Deus, porque a nossa mente é limitada, a nossa mente não pode conhecer exaustivamente Deus, e o que a gente conhece na suficiência da nossa vida é porque Deus faz isso através do seu Santo Espírito. Então, certamente, nós não temos todas as respostas.
qualquer resposta que a gente der ainda é, de alguma maneira, insuficiente, porque o nosso conhecimento de Deus não é exaustivo e nunca será. Ele é suficiente através da fé e pelo próprio mover de Deus em nós, para que nós entendamos e conheçamos. Então, as pessoas mais bem-sucedidas na Terra, as pessoas mais eruditas, mais competentes, mais capazes, mais inteligentes, não sabem o sentido, o significado e o propósito da vida. Somente o homem mais simples na face da Terra, que conhece a Deus, compreende sentido, significado e propósito da vida. Essa é a grande diferença. Essa é a enorme diferença. Então, de fato, não é fácil entender e responder questionamentos. Temos, através do conhecimento teológico, através do conhecimento relacional, porque conhecimento bíblico envolve conhecimento cognitivo e também relacional com Deus, né? E o homem só se pode relacionar com Deus a partir do Espírito de Deus que o regenera, e aí sim ele pode ter um relacionamento com Deus. Caso contrário, ele só admite Deus. Então não é que seja tão fácil dizer. Por exemplo, dizer que nós temos a resposta pronta, isso é uma arrogância. E às vezes tem muito líder espiritual que precisa ser humilhado, porque parece que ele tem todas as respostas. Ele não é servo da verdade, ele é dono da verdade, ele tem toda a verdade dele e o resto é resto. Não. Nós não temos todas as respostas, porque nós não conhecemos Deus exaustivamente. Nós não temos, nosso entendimento é limitado, ele é suficiente, ele pode ser melhorado, ele pode ser iluminado, mas ele não é responsável por uma intimidade com Deus. Então, viver só por fé sem conhecimento é errado, e achar que o conhecimento sem a fé pode levar a Deus também é errado. Então, muitas vezes, Deus precisa humilhar a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa capacidade para a gente entender que Ele é Deus, que Ele sabe, que Ele comanda, que Ele sustenta, que Ele provê as nossas vidas. Nenhum homem pode se tornar dependente de fato de Deus e entender a sua dependência de Deus se ele não for humilhado. Dizendo isso, a questão do sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, e é uma das coisas que mais indagam a gente, principalmente pessoas que estão atravessando o momento, pastor, fulano está aqui, o senhor dá uma palavra de consolo, de conforto na sua perda, no seu sofrimento, no seu momento. Como se a gente tivesse resposta por aquilo que está acontecendo. Mas a gente tem o suficiente para dizer. Você pode, quando está enfrentando, olhar para a cruz. Nós cantamos aos pés da cruz porque a gente deixou de olhar para a cruz. A cruz talvez responda com mais exatidão isso que nós estamos falando. Por quê? Porque a cruz, ela de fato foi a pior das coisas que pudesse acontecer na face da terra. Foi a expressão da maldade, a expressão da inimizade do homem com Deus mais evidente, da religiosidade falsa, da adoração totalmente distorcida. Ali o sofrimento foi acima de tudo que o nosso pensamento pode alcançar. Tentar achar argumentos, artifícios para minimizar o sofrimento da cruz é uma bobagem. Assim como tentar achar argumentos para minimizar os nossos sofrimentos, as nossas dores, também é uma bobagem. Não fica assim, não é tão assim. Foi. Ali Jesus sofreu toda a humilhação, toda a dor e toda a vergonha insuportável ao mundo natural. Então ali foi de fato a maior vitória de Satanás. Pensar em cada momento que Jesus foi humilhado, cuspido, em que puseram uma coroa de espinho cravando no seu crânio,
em que chicotearam ele de todas as formas, arrancando, dilacerando sua carne, sua pele, seus músculos. Fizeram carregar humilhantemente uma cruz, a maior das condenações, a mais humilhante de todas as condenações, a mais terrível de todas as condenações que o homem podia imaginar. Sendo isso por aquele povo que ele veio falar, sem praticar nenhum tipo de maldade. Então, tentar minimizar a cruz é uma bobagem. Como tentar achar um meio de consolo débil para minimizar a dor e o sofrimento das pessoas. Não tem explicação por que pessoas sofrem, crianças, umas nascem sadias, outras nascem doentes, de repente você está ali e aparece uma contradição. Não tem resposta lógica e racional para isso. Mas a gente vai entendendo algumas coisas que podem trazer luz ao nosso entendimento, força à nossa vida, porque se foi a pior das dores, a pior da maldade, a expressão de toda a pequenez, de tudo aquilo que o pecado fez com o homem, a crucificação de Cristo, também foi a maior vitória para as nossas vidas. Foi a pior das derrotas de Satanás, porque ali na cruz é que Deus nos deu a vitória. Foi ali na cruz que nós alcançamos todo o plano de Deus. Foi ali na cruz que nós vemos o amor de Deus expressado na sua maior força. Porque se o primeiro homem trouxe como legado para a nossa vida querermos ser Deus, e nunca vamos ser, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, era Deus que se fez homem, se humilhou, se diminuiu para nos salvar. Foi ali na cruz que o mal beijou o bem, que o bem beijou o mal. O mal foi derrotado. Então, como C.S. Lewis disse, né? O mal não existe, o mal não é um ente originário, o mal é um parasita. Ainda que a gente não entenda a perversão do bem. Olhando desse modo, quando a gente vê a carta do apóstolo Paulo, ele fala: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o que ele está falando de paz? Paz com Deus, deixamos de ser inimigos, deixamos de ser filhos da ira, deixamos de ser aqueles cujo o ódio de Deus recai, a ira de Deus recai. Passamos a ser filhos de Deus em Cristo Jesus. Passamos a ter paz com Deus, não mais sermos inimigos de Deus, e isso é fantástico, grandioso, ainda que a gente não entenda. Mas aí ele continua, né? Por isso estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Por isso fomos chamados para a glória de Deus. Não tem jeito. Esse é o nosso chamado. E ele começa dizendo: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí que começa algo que mexe com a nossa. Como é que eu vou me gloriar nas minhas tribulações? Como é que eu vou achar sentido, significado, propósito nas minhas dores, nos meus sofrimentos? Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Isso é certo. Como é que eu vou me gloriar ao passar por sofrimento? Então eu vou rir, vou achar bom. Opa, meu sofrimento é legal. Manda sofrimento, Senhor, porque eu preciso nada disso. Mas é pelo aquilo que ela produz, por aquilo que as tribulações produzem. É nisso que nós nos gloriamos, né? É nisso que nós entendemos significado, propósito, sentido, porque ela produz algo que é preciso em nossas vidas, caso contrário nós não entenderíamos, não teríamos um valor suficiente. Ela diz: a tribulação produz perseverança. Veja que aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja que perseverança, ter raiz profunda em si mesma, de querer fazer sombra para os outros.
Veja que perseverança é não desistir, é persistir, é caminhar, é não se deixar deter-se pelas dificuldades, pelas circunstâncias, é ir até o fim para a glória de Deus Pai. Quantos de nós desistem tão rapidamente? Quantos de nós perdem facilmente o foco e a determinação? Perseverança, determinação, é persistência, é constância. Vai olhar no dicionário e você vai ver essa resposta. É constância. Como é que você pode dizer que é perseverante se você não é constante no seu caminho em direção a Cristo, em direção à glória de Deus, em direção às instruções de Deus, na obediência de Deus? Então tem que haver constância. Você não pode um dia achar que é assim, no outro dia achar que é assado. Você não pode dizer, agora estou assim ou agora não estou. Depois eu faço, agora eu fiz. Não, agora eu tinha uma alegria no Senhor, eu tinha um caminhar, agora não tem. Aonde está a sua constância? E você quer pregar para os outros e dizer o quê? Então, a tribulação me permite isso, ser perseverante, ser constante, ser determinado e persistente em direção ao significado, sentido e propósito da vida. E ele continua dizendo que a perseverança produz experiência. E é interessante esse pedaço, porque nós entendemos que experiências são experiências de vida. Que experiência é agora eu ser mais, saber mais das coisas, como muita gente acha que tem. Não, já vivi isso, se eu te contar, já passei por isso, já passei por aquilo, já sou experiente nessas coisas. Não, tem mais do que isso, né? A palavra grega traduzida por experiência, na tradução revista e atualizada, que é a que nós usamos, é dogme, que muitas outras versões traduzem, sabe por quê? Por caráter. Caráter. Então a perseverança produz caráter. Caráter que nós somos de fato por Deus. Hoje, nós estamos substituindo a importância do caráter de um cristão por estrutura, por estratégia, por metodologia, por competência, por desempenho, mas é o caráter que revela Cristo. Qual o seu caráter? Qual o que você é por dentro? O seu sim é sim, o seu não é não. Deus tem moldado o seu caráter de modo que você possa verdadeiramente viver diferente do que você era. Que você se incomoda muito mais com o seu pecado do que com a sua dor. Que você não vive para buscar ser agradado, mas para agradar a Deus. Que você vive como filho de Deus, como um adorador de Deus. Qual o seu caráter? Ele tem sido moldado, ele tem sido moldado. Então a perseverança produz. Então a tribulação produzindo perseverança, que produz caráter. Como é que está o seu caráter? Então veja o sentido, o significado, o propósito. Coisas que o mundo não tem. Coisas que a erudição, a intelectualidade do mundo não traz. Tem filosofias e mais filosofias e mais filosofias, e nenhuma delas trazem, de fato, verdadeiro sentido, significado e propósito da vida. Somente Deus pode trazer isso. E agora ele continua dizendo que a experiência produz esperança.
esperança. E é aí que a gente tem que perceber alguma coisa, porque ele não está falando aqui da experiência, da esperança utilitária, de que sua vida vai melhorar, vai dar certo, de que as coisas vão ser só isso, não. Ele está falando de uma esperança muito mais iluminada. Eu queria ler um texto aqui, bastante conhecido, em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É incrível o que Paulo está dizendo, né? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É engraçado que glória tem sentido de peso. Leve e momentânea tribulação. Nós sabemos o que este homem passou na vida, na sua caminhada, o que ele sofreu, quantas tribulações, quantas provações, quantas privações esse homem fez. Ele chama de leve e momentânea. Será que ele está anestesiado pela circunstância? Será que ele está sendo filosófico? Será que ele está querendo passar uma cera na sua dor? Será que ele está achando um meio de escapismo da realidade? Como muita gente acha que a fé é abstrata, que as pessoas, que o cristão, ele tem uma maneira de ter um escapismo da realidade para fugir, viver ilusoriamente. Será que era isso? Não creio. Não posso enxergar assim. O pensamento de Paulo não é que o sofrimento conduz à glória, no sentido de que o trabalho gera salário, ou no sentido de que um escritor, a glória do escritor que cria a sua escultura, a sua arte. Não é esse o sentido. Não vamos, porque o seu sofrimento vai te conduzir à glória. Sofra com resignação, sofra com força, sofra com alegria, porque Ele vai te dar glória. Não é nada disso. Isso seria algo inútil, débil e sem propósito. Você não é o sofrimento que te leva à glória. Por isso é que aquele ditado que diz: se não vem por amor, vem pela dor. Você não vem nem por amor nem pela dor. Você só vem por Jesus porque Deus te traz. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Quando você fala por amor, você está dizendo que você tem amor suficiente para olhar para Deus. Você não tem, o pecado te impede, você é filho da ira, você é inimigo de Deus. Enquanto Deus não mudar seu coração, você não volta para Ele. E se é por dor, significa que a dor te conduz à glória de Deus. Também não conduz. Tem muita gente sofrendo dor e não virando para Deus, apenas buscando um recurso, e não Deus. Não é nada disso. O que Paulo está dizendo é o quê? É deixando claro que, da mesma maneira que uma pessoa, após ter passado por enfermidade e dor, aprecia muito mais a saúde do corpo, não é? O sofrimento nos deixa mais preparados do que estávamos antes para apreciar a glória que há de vir. Ou seja, da mesma forma, quantos de nós aqui já não passamos por uma enfermidade leve ou grave ou média, por dores,
né? E toda vez que você passa por isso, você aprecia mais a saúde do corpo, você valoriza mais a saúde do corpo, você percebe o quanto a saúde do corpo é essencial, é benéfica, ela é maravilhosa. Então você valoriza, você não passa ileso, você não passa dizendo, a não ser que você é um inconsequente. Mas a maturidade diz, a experiência diz, ou seja, eu passei por uma dor que eu não quero passar mais. Como é que eu faço isso? Agora eu vou cuidar do meu corpo, eu vou valorizar mais a saúde, eu vou valorizar mais o bem-estar, vou valorizar mais o tempo, né? Alguém que sob estresse, sob pressão, baixa no hospital, ele passa, peraí, isso não é vida, eu preciso valorizar a minha saúde física, psíquica, alma, espírito. Então, da mesma forma que uma pessoa em sã consciência, após ter uma dor e um sofrimento tão grande, passa a valorizar a saúde, a tribulação, ela faz com que eu passe a apreciar e valorizar, estar mais preparado para apreciar a glória que há de vir. Hoje a igreja não pensa na eternidade. E a gente falou um tempo atrás que aquele que passa o sofrimento, quando você dá uma olhadela na eternidade, você enxerga melhor o que você está passando aqui na terra. Deus não nos preparou para esse mundo, é o que Paulo está dizendo aqui, momentâneo, existencial. Deus nos preparou para uma eternidade onde não vai haver choro, nem ranger de dentes, uma casa lá no céu, como nós cantamos, na presença de Deus, da glória de Deus, visível, perceptível, intensa. Então, o sofrimento traz isso, né? Então, cada vez que eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, o sentido, então ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Deus nos deu o Espírito Santo para derramar esse amor e para fazer com que os nossos olhos se abram e possam olhar além das montanhas onde o olho não vê. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A promessa de Deus, da eternidade, da glória que há de vir. É assim, quando a gente olha para isso, a gente entende melhor todas as coisas que passamos. Não temos a suficiência do entendimento, mas temos a condição exaustiva do entendimento, mas o suficiente para perceber e temos forças para vencer as dificuldades da vida. Isso é o valor, porque o cristianismo não é tornar, o propósito do cristianismo verdadeiro não é tornar a nossa vida mais fácil, mais prazerosa, mais cheia de coisas, de conforto, mas é nos dar força e caráter através da fé para enfrentarmos as dificuldades da vida, porque lá nós não vamos precisar. Então, quando a gente olha isso, é o que Paulo está falando, eu fico mais preparado com o sofrimento a olhar para a glória que há de vir. Aí eu posso dizer, como o apóstolo Paulo diz, essa leve e momentânea tribulação que tem peso de glória. Por que ele dizia isso? Porque ele olhava para a glória que há de vir. É engraçado que nós que temos livre acesso à palavra de Deus, às promessas de Deus, ao significado da morte sacrificial de Cristo Jesus na cruz, só olhamos para cá. Não entendemos o que foi. Então, o mundo só olha para cá, as pessoas só olham para cá, as pessoas buscam suas competências, a sua intelectualidade, não vão chegar a conhecer a Deus. E conhecer a Deus é ter propósito, é ter finalidade, é ter significado, é ter sentido. Então, para o mundo, a dor não tem sentido, o sofrimento não tem sentido, e Deus é questionado, Deus é colocado à prova. Para o cristão de verdade,
Tudo tem sentido, tem significado. E Deus não é colocado à prova, porque Ele já venceu. Que nós possamos entender isso. A questão do sofrimento sempre vai ser algo ruim, né? Porque Deus permite, porque Deus não permite, porque Deus deixa, porque Deus não deixa, porque Deus não faz alguma coisa. Nós não entendemos muito bem a soberania de Deus, e muito menos a responsabilidade humana. Mas Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é bondoso. A bondade de Deus jamais pode ser questionada. A onipotência de Deus jamais pode ser questionada, a não ser por esses filósofos que não têm Deus, a não ser por estes homens que não conhecem Deus. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é bondoso, e Ele pode melhorar as nossas vidas, sarar as nossas feridas, curar as nossas enfermidades. Mas Ele, o maior dele é que Ele nos garantiu a eternidade, aonde uma casa no céu, aonde não vai haver enfermidade e dor, nada disso, nada disso. Quando Jesus voltar em glória nas nuvens, as trombetas vão tocar, os mortos ressurgirão primeiro, e eles vão vir em alma para resgatar os seus corpos. Ah, mas o corpo daqueles que foram dilacerados, e o corpo daqueles que foram queimados, e o corpo daqueles que foram destruídos. Deus é poderoso para fazer voltar intacto, sem os efeitos destruidores do pecado, como Ele o fez com Cristo Jesus. Então não pense você, todos, crianças, jovens, homens, velhos, todos vão ter um corpo glorificado, um corpo restaurado, ressurreto. Vão vir em alma e vão ter o seu corpo ressuscitado, porque na glória, na vinda da glória do Senhor, todos nós vamos viver em perfeita harmonia, perfeitos como o Senhor nos fez, para a glória dele. Amém? Não explica o sofrimento, mas faz você entender o propósito, o significado e o sentido. Se alegre, por mais simples que seja. Se alegre, porque nenhum erudito, nenhum homem ou mulher de sucesso, nenhuma autoridade social, sem Deus, pode ter mais entendimento do que você. Porque nós temos sentido, significado e propósito na vida. Porque conhecemos o Deus que faz isso se tornar verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.